conceito. Mas o fato é que André Luiz e Emmanuel traz esse novo conceito da mônada espiritual. O espírito é o ser humano, a individualidade inteligente do universo, né? No livro dos Espíritos diz isso. A palavra mônada vem do grego monas, que significa unidade ou aquilo que é único. Olha aí o conceito. As mônadas são em número infinito e não têm nascimento nem morte. Deus criou filhos e filhas no estado espiritual, chamadas de centelhas espirituais. Então essas centelhas espirituais seriam essas mônadas. Essa foi a primeira inteligência, a nossa primeira identidade individualizada. Ou seja, o princípio espiritual começa como mônada. Tá certo? Tem autores que não faz questão, acham que define princípio espiritual e mônada como sendo a mesma coisa. Tá certo? De forma bastante simplista, podemos dizer assim: a mônada espiritual sairia das mãos de Deus, fazendo um estágio no reino mineral. Tá certo? A gente começa no reino mineral. Então, esse estágio no reino mineral não seria ainda, para ser mais rigoroso, não seria ainda o princípio espiritual, seria a mônada. Tá certo? Evoluindo, passaria a princípio espiritual, onde faz estágio no reino vegetal. Então aí não seria mais mônada, porque eu já estaria estagiando junto a um ser vivo que é um vegetal. Então a partir daí do vegetal já seria um princípio espiritual. Tá certo? A mônada seria esse elemento primitivo que dá origem ao princípio espiritual. Isso para ser mais rigoroso, né? Kardec simplificou e ele chamou simplesmente princípio inteligente. Não é nem princípio espiritual que ele chama, é princípio inteligente. O princípio inteligente, chegando ao extremo da evolução comportada no reino animal, é transformado em espírito. Tá certo? Ou seja, eu falei há pouco que a mônada estagia no reino mineral, passa para o vegetal e se torna princípio espiritual ou princípio inteligente, é a mesma coisa. Depois vai estagiar no reino animal, nos seres mais primitivos, vamos dizer assim. Continua sendo um princípio espiritual, tá certo? Começa no vegetal, passa para o animal, aí ele estagia em todas as espécies que comporta. Não obrigatoriamente, existem infinitas espécies, né, animais e vegetais no universo ou nos universos. Não significa que o princípio inteligente vai estagiar por todas as espécies que existem. Isso aí também já é um mistério, vamos dizer assim. Mistério no bom sentido, né? Na realidade não existem mistérios. Nós ainda não temos essa condição dessa compreensão. Tem algumas coisas que realmente nós não temos essa capacidade de compreender. Isso aí faz parte. Eu não posso, algum autor que vocês leiam que disser que você tem que passar por todas as espécies, tem que ver de onde ele tirou essa informação, que realmente não temos ainda, não sabemos qual é o critério para a gente estagiar nessas espécies inferiores, o princípio inteligente. Tá certo? Mas é o bastante a gente saber que a gente estagia por espécies das primitivas às mais adiantadas. Quando o princípio inteligente é o princípio espiritual, estagia, esgota todas as possibilidades, aí a próxima reencarnação já seria no reino hominal. É nesse ponto que o Livro dos Espíritos diz que nós nascemos simples e ignorantes. É nesse ponto, nessa primeira encarnação como ser humano, ou no reino hominal. A partir daí, nós somos criados realmente nesse ponto aí, quando saímos do reino animal e encarnamos na primeira existência como ser humano, ou entramos no reino nominal. É nesse ponto que nós somos criados simples e ignorantes. Então, na questão 610, ele fala sobre
esse caminhar, vamos dizer assim. Aliás, não é só na questão 610, é a parte do Livro dos Espíritos que eu acho mais fascinante. É em torno assim, de umas 20 questões, umas 20 perguntas. Allan Kardec faz a primeira pergunta, os espíritos saem pela tangente, que acham que a gente não tem condições ainda de saber essa informação. Aí Allan Kardec vai fazendo, aí eles dão a resposta, aí ele pega aquela resposta e faz outra pergunta. Eu sei que são 19 a 20 questões. Até que os espíritos entregam os pontos e diz que Allan Kardec faz assim. Afinal de contas, o espírito humano habitou algum dia o espírito dos animais, das espécies inferiores, coisa assim desse tipo. Aí eles admitem, tá certo? Eles admitem. Então é assim que se dá o nosso caminhar, a evolução. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Leon Denis a definiu numa sequência poética e naturalista, muito citada na literatura espírita. Leon Denis diz o seguinte: a alma dorme na pedra, ou no mineral, né? Algumas versões dizem no mineral. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, ou no hominal. Alguns autores falam em mônada, ou seja, fase inicial embrionária do princípio inteligente, como eu já comecei falando sobre a mônada, né? A mônada pode ser entendida como a fase mais simples e ignorante do princípio inteligente, ou princípio espiritual. Agora, o que é exatamente a mônada fica no plano das hipóteses e conjecturas. Como eu citei no começo, tem autores que consideram princípio inteligente e mônada como sendo a mesma coisa, simplesmente não cita mônadas, mas dois autores muito confiáveis, que são Emmanuel e André Luiz, citam esse conceito de mônada. Então seria, resumindo, para ter um melhor entendimento, seria a parte mais elementar do princípio espiritual. É o elementar do princípio espiritual que está no mineral. Quando, depois de um certo tempo, não sei quanto tempo, a gente não pode precisar, aí é promovido e começa a estagiar no reino vegetal. É nesse ponto que André Luiz e Emmanuel preferem chamar de princípio inteligente ou princípio espiritual. Tá certo? Ele faz essa distinção. Mas tem muitos autores que consideram mônada e princípio espiritual como sendo a mesma coisa. Talvez para não fazer confusão, né? O termo mônada não aparece nas obras da codificação da doutrina espírita. É bom a gente deixar isso bem claro. Mas é utilizado por André Luiz em sua obra intitulada Evolução em Dois Mundos, psicografada pelos médios Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier.